E hoje nós vamos ver as personagens mais fortes de Super Choque. Vou dar choque no seu sistema. Super choque! Tamara, o monstro, é o exemplo perfeito de como o poder pode ser literalmente uma doença. Após a exposição do Big Bang, ela não desenvolveu uma aparência bizarra imediatamente, mas adquiriu uma transformação ativada por estresse e raiva. Quando ela se descontrola emocionalmente, ela se transforma em um monstro gigantesco, repulsivo e grotesco, e sem intelecto. E o pior dessa maldição é a perda do controle. Ela não se transforma em uma heroína estilosa, ela vira uma besta descelebrada e destrói prédios e ataca quem estiver pela frente, incluindo as pessoas que ela ama. Ela vive um constante terror psicológico, precisando reprimir qualquer emoção forte para não liberar a aberração que vive dentro dela. E o nível de apelação reversa. Ela não retém memórias do que o monstro dela faz. É como viver com outra personalidade interior. Quando ela acorda, nos escombros, ela tem que lidar com a culpa da destruição que causou sem nem mesmo lembrar do que aconteceu. Bang! Janice veio, enquanto quase todos os meta-humanos de Dakota ganharam seus poderes por um acidente no evento do Big Bang. A She-Bang é uma exceção aterrorizante. Ela foi criada de propósito. A Janice veio é o resultado de uma engenharia genética de ponta feita em laboratório. Ela foi projetada para ser fisicamente perfeita em todos os sentidos. Ela não solta raios nem controla a mente, mas sua super força e agilidade sobre-humana colocam ela em um patamar de combate corpo a corpo que até mesmo o próprio Super Choque tem dificuldades em acompanhar. Ela é capaz de erguer toneladas, nocautear oponentes com o triplo do seu tamanho e com um único chute, e até mesmo desviar de projéteis e ataques de energia, como se simplesmente estivesse em câmera lenta. Ela é uma arma humana disfarçada de adolescente, e o nível de apelação dela é tão grande que a biologia artificial da She-Bang fez com que ela não tenha um desgaste muscular de um humano normal, ou seja, ela pode lutar por horas em um ritmo acrobático, vencer seus inimigos na base da exaustão e da força bruta. Aquamaria. E os anteriores ficaram deformados. A Maria simplesmente deixou de existir, como uma forma de vida baseada em carbono. O Big Bang transformou o corpo inteiro dela em água viva. No começo, manipular fluidos e esticar o corpo pode parecer legal em uma luta, mas a realidade de viver sendo líquido ambulante é aterrorizante. Ela não pode ser abraçada, não pode mais comer comida normal, ela não pode usar nem mesmo roupas comuns sem encharcá-las. A Aquamaria não tem mais a biologia para sentir calor de outra pessoa. Qualquer impacto físico pesado a espirra para todos os lados. É um dos estados existenciais mais trágicos do desenho. Tanto que a maior motivação dela, no final, não era ser uma vilã ou heroína, era apenas encontrar a cura para voltar a ser humana. E o detalhe desesperador: se a Aquamaria for exposta a temperaturas muito altas, ela literalmente evapora. E se for exposta ao gelo, ela congela e fica paralisada. Ela se tornou refém absoluta da temperatura do próprio ambiente. Nightingale e a raça noturna. E abrindo a nossa lista, nós temos a líder de uma das equipes mais peculiares de Dakota, a raça noturna. Nightingale é uma meta-humana que sofreu uma mutação extrema com o gás do Big Bang. Ela ganhou poderes incríveis, mas com um preço extremamente alto. Ela e sua equipe não suportam fontes de luz, sendo essa sua maior fraqueza biológica. E para compensar isso, a garota de cabelo roxo e dos icônicos olhos amarelos desenvolveu um poder absurdamente útil. Ela é capaz de gerar e lançar uma névoa sombria chamada matéria escura, que é tão espessa que absolutamente nenhuma luz consegue atravessá-la. Ela cria um campo de breu total, onde seus inimigos ficam completamente cegos, enquanto ela e a raça noturna dominam o combate no escuro. E o detalhe assustador: a matéria escura que ela projeta não é apenas fumaça, é uma anomalia física que consome luz do ambiente. Ela transforma qualquer campo de batalha perfeito no pior pesadelo para quem depende da sua visão. Puffy. E abrindo a nossa lista, nós temos a Puffy, uma das meta-humanas mais problemáticas que Virgil já enfrentou. O grande trunfo dela é a capacidade de transformar seu corpo inteiramente em uma névoa química altamente tóxica. Tentar acertar Puffy é como tentar sucar o vento. Seus ataques físicos simplesmente passam por ela, enquanto ela sufoca os adversários com gases venenosos e corrosivos. Ela não é apenas uma vilã de fumaça, ela é especialista em emboscadas. Quando ela se dispersa no ar, o Super Choque fica completamente vulnerável, já que é quase impossível conter o gás com eletricidade sem causar uma explosão química. Ela sempre trabalha em dupla com Onyx, servindo como a mente estratégica e a cobertura tática perfeita para a força bruta do seu parceiro. E o detalhe assustador: Puffy pode controlar a densidade da sua fumaça para se tornar corrosiva, derretendo metais e estruturas ao seu redor. Ela é o tipo de inimiga que você não vence na pancadaria, mas sim na inteligência e estratégia. Armendilo. Imagina acordar um dia e descobrir que seu corpo desenvolveu uma carapaça gigante e que agora você é um tatu humano. Essa é a triste realidade de Carmendilo. O
Big Bang destruiu a vida normal dessa garota, transformando-a em uma criatura bizarra que se enrola em uma bola para se locomover. Ela perdeu completamente a chance de viver em sociedade. Carmen não consegue sentar em uma cadeira normal, não consegue dormir em uma cama comum, e suas proporções físicas ficaram extremamente distorcidas por uma casca blindada grotesca. Ela é obrigada a viver nos esgotos ou em esconderijos porque se sair na rua causaria pânico e nojo. O poder de rolar como um pneu em altas velocidades simplesmente não compensa total anulação da sua feminilidade e humanidade. E o detalhe assustador: para se locomover em alta velocidade, ela precisa se jogar no chão, rolar no asfalto sujo e depender da inércia. É uma vida fisicamente exaustiva e nojenta, onde seu corpo se tornou sua própria prisão. Permafrost, Maureen Connor. No topo da nossa lista está o poder mais triste, destrutivo e indesejado talvez de toda a série. Maureen Connor, a Permafrost, não apenas ganhou poderes de gelo, ela virou uma extensão do frio congelante. Após perder a mãe e virar uma moradora de rua, o Big Bang ativou nela uma mutação que afeta diretamente a sua temperatura corporal e a sua estabilidade mental. Ela vive em um estado de hipotermia constante, sentindo um frio agonizante que simplesmente nunca passa, não importa quantos cobertores ela use. E o pior de tudo é que os poderes dela estão ligados à sua mente quebrada pelo seu trauma de infância. Quando ela sente dor emocional, ela instintivamente cria nevascas devastadoras de categoria 5 e começam a congelar a cidade inteira. Ela é uma garota traumatizada cuja própria tristeza tenta congelar ela e todos ao redor até a morte. O terror absoluto, Maureen não escolheu ser a vilã. Ela é uma pessoa doente com a mente fragmentada, sendo torturada pelo próprio corpo, congelado 24 horas por dia. E o poder do gelo dela é a materialização da solidão e do desespero absoluto. É de longe, talvez, a pior maldição que o Big Bang já criou. Madeleine Spilgrim. A Madeleine Spilgrim é a prova da inteligência e os poderes mentais podem ser muito mais perigosos que os músculos. Após o Big Bang, ela desenvolveu as habilidades telecinéticas e telepáticas de alto nível. Ela não precisa encostar em você para te destruir. Ela simplesmente pode arremessar um ônibus na sua direção, ou pior ainda, entrar na sua mente e controlar suas ações. Ela já chegou a liderar o grupo de meta-humanos e quase dominou Dakota inteira usando sua manipulação psicológica. Madeleine é fria e calculista, usando seus poderes para expor os maiores medos de seus adversários. E para o Super Choque enfrentá-la foi um desafio de força, de pura força de vontade. Os raios elétricos de nada servem e você não consegue nem focar sua mente no alvo. E o diferencial da Madeleine, ela é capaz de apagar memórias ou reprogramar a personalidade das pessoas. Em termos de escala de controle, ela é uma das vilãs mais poderosas que já pisaram na série. Claro que ela não poderia ficar de fora, nós temos a Talon, a Teresa. A adolescência já é uma fase difícil, mas imagina passar por ela se transformando em um pássaro humano. A Teresa sofreu uma mutação genética tão agressiva que seu corpo inteiro se encheu de penas alaranjadas e seu rosto ganhou traços aviários severos e ela desenvolveu garras extremamente afiadas. Ela ganhou o poder de voar, mas a que custo? Talon não tem um disfarce, não pode se desativar as suas penas. Ela foi forçada a abandonar sua casa, seus amigos e sua vida escolar, porque a aparência dela grita mutante a quilômetros de distância. Ela foi parar nas ruas sendo manipulada pelo Ebon e usada como a capanga, porque não tinha mais para onde ir. E o poder dela roubou o futuro humano que ela tinha pela frente, e o terror social, enquanto os outros heróis tiram as máscaras e vão jantar com a família, a Talon está presa naquela forma para sempre. As garras rasgam roupas comuns e o isolamento fez com que ela se tornasse a vilã que a aparência dela sugere. Comenta aqui embaixo, eu quero ver a opinião de vocês. Não esquece daquele like, virar membro do canal por apenas R$1,99 e dá uma olhada nos produtos aqui no vídeo. Tem vários Funkos irados para vocês comprarem. Valeu, tamo junto.